A gente segue ainda repercutindo e acompanhando todos os desdobramentos e impactos provocados pela enxurrada que atingiu a cidade de Picos nesta última semana. Entre os perigos decorrentes de uma enchente estão a possibilidade da contaminação de alimentos e da água para o consumo humano. Além, claro, da possibilidade de doenças serem adquiridas, como, por exemplo, a leptospirose, hepatite A, tétano, diarreia aguda e a dengue também. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo no Notícia de Picos o Dr. Henrique Holanda para trazer informações, principalmente para você que está acompanhando agora o Notícia de Picos e você se encontra em uma área de risco, alguém da sua família é uma pessoa que foi afetada por essa enxurrada. Olá, doutor, boa noite e seja muito bem-vindo ao Notícia de Picos. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo espaço, a oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas. Meu nome é Henrique Holanda, sou médico na atuação da terapia intensiva em Picos e venho esclarecer um pouco de algumas dúvidas que possam surgir aí. Doutor, a gente estava observando ao longo dessa última semana de casas que foram afetadas pela enxurrada e muitos alimentos acabaram ficando molhados. E a gente observa que algumas pessoas, elas retiram aquele produto, tentam lavar um pacote de macarrão. A água não sujou o produto em si, só molhou por fora, vou dar uma limpada e eu posso consumir. É recomendável, essas pessoas, elas precisam de fato descartar todos esses produtos que tiveram contato com essa água suja? Ótimo, é uma dúvida bastante pertinente. O que nós orientamos? A água que ela seja consumida, a água mineral, pois a gente não sabe como está a tubulação da distribuição de água, se essa água está contaminada. Da mesma forma, alimentos. A gente não sabe se eles tiveram microperfurações e a olho nu a gente não consegue dizer se aquele alimento está contaminado ou não. Então, orientamos o descarte, como está tendo doações, fazer a receptação desses alimentos para ter uma certeza de uma alimentação saudável, sem critério de contaminação. Doutor, nesse contexto de enxurrada e de pessoas que em algum momento tiveram que atravessar alguma rua alagada, tiveram que socorrer alguém e acabaram tendo contato com essa água, que a gente sabe que infelizmente é uma água suja. Geralmente, quais são as principais doenças que podem aparecer nessa pessoa que teve esse contato com essa água suja? Bem, Cleves, a gente tem várias doenças, tanto elas de origem parasitária, vírus, bactérias. Então, são múltiplas as doenças que podem acometer essas pessoas, principalmente aquelas que estavam na enchente, como aquelas pessoas que foram ajudar, as pessoas que estavam no meio daquela água, daquela correnteza. Então, a gente tem doenças, tanto elas leves, como doenças que são bastante graves. Então, algumas delas têm muito critério de dor de cabeça persistente, uma dor de estômago persistente, vômito, diarreia. Então, quando a gente vê todos esses sintomas persistentes, a gente sempre orienta que vá em busca de um atendimento médico para esclarecer alguma coisa que pode acontecer. A leptospirose, por exemplo, doutor, uma pessoa que vem até a doença, ela pode apresentar esse quadro? Sim, vamos lá. A leptospirose, ela é uma doença bacteriana, ela é a que mais causa medo. Você vê o tempo todo as pessoas falando da leptospirose. Ela é uma infecção bacteriana de uma bactéria chamada Leptospira interrogas. Ela é uma bactéria que ela adquire, o humano adquire ela por conta de água parada. Porque qual o reservatório dela? É o rim do rato. Então, o rato, ela elimina ele urinando. Então, se ele está naquela água parada, ele faz um xixi, então a bactéria está ali naquele meio. Então, as pessoas que estão em contato com essa água, elas são mais suscetíveis. Essa bactéria, ela perfura a pele, ela ganha a corrente sanguínea, como a gente não tem, ela está procurando o rim do rato. Então, ela vai caminhando pelos vasos sanguíneos e vai inflamando eles. Faz uma síndrome febril, às vezes tem uma conjuntiva bastante permeado, dor, principalmente dor na panturrilha, que geralmente é o que a água fica, ali até o joelho. Então, quando você vê essa sintomatologia, a gente orienta que procure o médico, explique para ele a exposição que teve, a sintomatologia para o médico dar uma conduta. Que nem a gente fala, a leptospirose, ela tem
uma parte leve, que a gente chama ela de fase aniquitérica, que é essa, que é uma conjuntiva hiperemiada, uma síndrome febril, e essa dor na panturrilha, como a gente tem ela mais agressiva. Essa fase mais leve, 85% dos casos é resolução espontânea, já 15% ele pode evoluir para uma fase ictérica, amarelada, que a gente chama, e ter a fase grave da doença, que já é que acomete rim, que acomete pulmão, que já é uma doença que necessita de uma internação hospitalar, de um cuidado mais intensivo e que demanda de um atendimento rápido. Eu tenho uma conhecida, doutor, só para trazer para esse contexto, onde ela, durante a enxurrada da terça-feira, ela acabou indo socorrer uma amiga, acabou tendo contato com a água e na quarta e na quinta-feira, os 2 dias seguintes a esse socorro, ela começou a apresentar dor de cabeça, apresentou febre, diarreia, vômito, não conseguia se alimentar. Nesse quadro, a pessoa poderia ficar em casa, por exemplo, fazendo uma hidratação, tomando uma medicação, ou aconselhável seria já procurar um médico? Sim, o que a gente orienta. Muitas vezes os pacientes eles vão ficar em casa tentando fazer o tratamento sintomático. Estou com dor de cabeça, eu tomo uma dipirona. Ok, a gente orienta. Mas quando ela já está persistente, que você está tomando a medicação sintomática em casa e não passa, a gente orienta que procure a UPA, o hospital de referência, para ter um atendimento médico. Conversamos com o médico Henrique Holanda, trazendo informações para a gente a respeito desse alerta dos profissionais da saúde, principalmente para essa possibilidade, o risco que essa população que acabou em algum momento tendo contato com a água da enxurrada acabou se expondo também a essas possíveis doenças. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, logo depois do Notícia de Pecos, essa entrevista vai estar disponível lá no nosso aplicativo, o CV Play, para você assistir em qualquer hora, em qualquer lugar. Doutor, eu queria agradecer a entrevista do senhor. Muito obrigado pelo espaço, que as orientações que eu passei consigam dar uma luz às pessoas que estiveram aí passando por esse momento que a gente não sabe explicar, né? Que foi um momento ímpar na cidade de Pecos. Que Deus abençoe a gente e que daqui para frente seja um tempo melhor. Obrigado, boa noite.